Se você está começando a aprender o ArchiCAD agora, ou quem sabe já é um usuário intermediário, provavelmente você já se deparou com um problema de conexão das paredes. E alguns deles parecem impossíveis de serem resolvidos. No vídeo de hoje eu vou ensinar uma técnica que eu desenvolvi que vai te ajudar a resolver 90% desses conflitos. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Lucas Bacelar. E se você é novo por aqui, por favor, já se inscreva no canal clicando aqui embaixo. Clique também nesse sininho aí para ativar as notificações para não perder os próximos vídeos aqui do nosso canal, ser sempre notificado. E se você já está procurando esse assunto há um bom tempo, já clica logo em gostei, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E assim o YouTube distribui ele para mais pessoas e você ajuda assim o nosso canal a crescer e a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui, tá bom? Então, bora lá para a tela. Olha só, a inspiração desse vídeo veio quando eu estava fazendo a remodelagem desse projeto aqui. E eu vi essa planta que vou inserir aqui um PDF, né? Uma planta que foi feita no ArchiCAD, inclusive, e eu identifiquei aqui alguns problemas de junção bem complicados. Olha só esse daqui, por exemplo, onde eu tenho aqui uma parede desalinhada com a outra e acabou ficando aqui o revestimento por dentro e por fora, né? Ficou bem esquisito isso daqui. Tá faltando também o reboco desse lado. E aqui a gente tem, por exemplo, uma linha de divisão, né? Provavelmente a gente vai querer isso aqui tudo junto. E como que a gente faz para resolver esses problemas corriqueiros aqui de junção de parede? Então aqui na planta eu já tenho esse problema aqui solucionado, tá? Então eu não tenho mais aquela linha, eu não tenho também aquela bagunça que a gente estava vendo aqui, a gente está vendo uma coisa unificada e que teria que ser feito aqui nesse projeto também, tá? Então antes de eu começar nesse exemplo, eu quero explicar primeiro por que isso acontece. Basicamente, esse é um tipo de problema que você vai ter quando você vai trabalhar com levantamento. Como assim levantamento? Geralmente, quando você vai fazer um levantamento de um projeto, uma reforma de um apartamento, você não sabe todas as informações daquele imóvel. Você não sabe onde estão os pilares, você não sabe por que essa parede tem um dente. Então, quando era no sistema tradicional CAD, bastava você fazer as linhas de contorno e dar um offset de 2,5 para dentro e você dizia que ali era o revestimento e aquela parte de dentro era o núcleo e estava tudo bem. Quando a gente começa a modelar isso no ArchiCAD, que é um software BIM, a gente não está apenas desenhando linhas, certo? A gente está modelando aqui paredes, elementos construtivos. Então, você tem que entender que quando você começa a colocar uma parede composta no ArchiCAD, o que é uma parede composta? É uma parede que tem aqui camadas, né? Se eu entrar aqui nas definições de composição, você vai ver aqui que ela tem um tijolo, ela tem um reboco, né? Dos dois lados, a mesma coisa acontece com qualquer uma dessas aqui. E aqui eu tenho uma parede básica, ou seja, ela tem apenas um único material ali genérico. Quando eu mostro para o ArchiCAD que eu estou modelando um projeto com paredes compostas, significa que você sabe o que você está fazendo, ou pelo menos deveria saber. Então você realmente deveria saber qual é a espessura desse núcleo, qual é o bloco de tijolo que você está trabalhando ou não, para que ela fique com uma junção perfeita. Mas isso não acontece num projeto de levantamento, porque você tem uma parede estreita, uma parede grossa, as coisas não se encaixam e você não tem todas as informações, tá? Então, esse é um tipo de problema típico de quem faz levantamento. Se você estivesse fazendo um projeto executivo, geralmente esses problemas são minados porque você já sabe onde estão os pilares, você vai justamente modelar aquela parede com uma determinada espessura para realmente se encaixar da melhor forma ali no projeto, diferente do que a gente tem aqui, tá? Então, uma primeira solução para esse tipo de problema aqui é você trabalhar com paredes básicas, tá? Então, se você puder trabalhar com paredes básicas no seu levantamento e no seu projeto de interiores, vai ser melhor para esse tipo de problema, tá? E aí você pode trabalhar paredes básicas e quando você for trabalhar um revestimento que você está colocando em uma determinada parede, né? Se não for muito, de repente é só no banheiro, é só em algum lugar, você pode de repente ali utilizar uma parede composta ou até mesmo pegar a ferramenta parede, entrar nas definições e criar uma parede só com a espessura aqui do revestimento, né, com o acabamento que você está trabalhando ou o material de construção que você está trabalhando e colocar aqui por cima, né, não tem problema. Você vai ter que dominar um pouco algumas outras questões, por exemplo, como inserir portas e tudo mais, mas tem solução para tudo, tá? Isso aqui é uma solução que eu geralmente utilizo para paredes que são revestidas só até meia parede, porque eu consigo ter essa informação aqui nos rótulos de maneira automática, né? Diferente de quando eu uso um perfil complexo que vai estar ali mais bloqueado e eu não consigo pegar o rótulo automático daquela superfície. Mas isso já é outro assunto, tá bom? Então a minha dica inicial é tentar trabalhar com paredes básicas, tá? Isso vai facilitar o seu trabalho. Lucas, não tem jeito, eu quero realmente paredes compostas, eu quero trabalhar com reboco e tudo mais. Então a gente vai mostrar nessa aula também
como eu mostrei aqui, né, como solucionar isso daqui, tá ok? Então vamos lá, primeiro, trabalhando com paredes básicas, por que pode ter no seu projeto uma parede assim que não está conectada? Por exemplo, essa daqui tem uma linha. Você vai ter que observar as linhas de referência da sua parede. Quando a gente seleciona uma parede, você vai ver uma linha azul, né? Essa linha azul é a linha de referência, ou seja, a linha que você utilizou para modelar essa parede. Então, ó, quando eu pego uma parede aqui, dou um clique inicial, o ArchiCAD vai traçando uma linha. Essa é a linha de referência. Ela pode ser aqui pela face externa, pela centralizado, né? Então a parede vai ficar centralizada naquela linha, ou pela face interna, tá? E é isso que é a linha de referência. Para que o ArchiCAD conecte corretamente essas paredes, essa linha de referência, ó, vou dar um ESC aqui, precisa estar conectada. Então você pode ver que aqui, ó, a linha de referência dessa parede não está conectada com essa. Então por isso eu não estou tendo ali a junção perfeita. Então eu posso selecionar essa parede, encostar ela aqui, que ele vai unir perfeitamente. Isso com paredes básicas, né? Ou seja, tudo ao mesmo material, é muito fácil fazer essa junção, tá? A gente vai ver que esses problemas não são tão simples de ser solucionados quando a gente trabalha com paredes compostas. Bom, aqui desse lado, então, o que eu poderia fazer utilizando paredes básicas? Eu posso aqui, ó, fazer uma linha de referência exatamente até onde eu quero essa parede. Concorda que esse trecho aqui, ó, eu posso entender como uma parede mais grossa. Então, olha só, eu vou juntar essas duas aqui, ó. A gente tem esse atalho chamado interceptar, né? Ou você pode usar o atalho I para juntar essas duas paredes. Então, essa aqui já está conectada com essa. E essa aqui eu vou dividir um pedacinho dela para engrossar. Então, eu seleciono essa parede, pego aqui o dividir, clico aqui na minha linha de referência. E agora para cima, né? Para eu manter esse lado selecionado. E agora aqui eu coloco a espessura que eu quero. Eu já sei ali que é 0,25. Vou dar um Enter e pronto, ele já vai juntar. Se eu desligar aqui a linha de referência, vai ver que ele já fez a junção perfeita. Então, quando a gente trabalha com paredes básicas, a gente já evita uma série de problemas, tá? E geralmente, cá entre nós, se você está fazendo um levantamento de um apartamento, você provavelmente não sabe mesmo qual é a espessura do reboco, a espessura do que está ali dentro, né? E muito menos do núcleo, onde estão os pilares exatamente, né? Você pode ter uma planta ali estrutural que vai te ajudar, mas, enfim, é difícil você ter isso de maneira exata. Então, trabalhar com paredes básicas seria aconselhável aqui, tá? Você vai ter só algumas questões na hora de fazer os revestimentos, né, como eu mostrei, mas pode utilizar uma parede externa. Mas beleza, vamos agora então para a parede composta. Não, realmente quero trabalhar com paredes compostas. Como que eu resolvo esse problema aqui? Para resolver esse problema já é mais complicado. Eu vou só mostrar aqui o problema acontecendo e depois eu vou voltar nele para resolver, tá bom? Então, primeiramente, se a gente tentar fazer junto tudo que a gente fez lá no outro, ó, não vai funcionar, tá? Essa parede já está conectada com essa, mas ainda assim a gente tem aqui uma linha de separação. Por quê? Aqui eu tenho uma carreira, digamos assim, de tijolos, né? Aqui eu tenho uma parede com espessura diferente, aqui desalinhado. Então, é difícil você fazer essa conexão, né? Essa linha aqui, ó, não está conectada com essa. Então, o ArchiCAD não vai fazer essa conexão. Aqui funcionaria facilmente, por exemplo, se eu tivesse uma parede continuando, né? Mas não é esse o caso, não é esse o projeto. Então, não vai resolver pra gente, tá? Então, isso aqui a gente vai mostrar como resolver no final dessa aula. E esse daqui, se eu for tentar seguir aquela mesma técnica, ó, vamos lá, vou juntar essas duas paredes aqui. Então, o atalho I para conectar. Essa daqui eu vou dividir e eu vou pegar essa parede e mudar aqui para uma composição de 25. Olha lá, se você não for alguém muito criterioso, talvez você até aceite isso daqui. Mas eu acho que já é melhor do que o que estava lá antes. Mas para mim não me agradou. Tá faltando aqui esse revestimento, que não ficou legal. Tem essa linha aqui também, então não é uma solução muito viável, tá? Bom, então como que eu posso solucionar esse problema aqui de paredes compostas, de conexão? Bom, aí é que chega a grande sacada desse vídeo. Você pode utilizar o potencial da ferramenta Pilar para resolver esses problemas. Porque o Pilar tem uma propriedade assim interessante, né? A forma como ele se interage com as paredes, ele meio que faz um arremate. A gente vai ver isso agora nessa aula, tá? Antes de eu mostrar aqui na prática, usando a ferramenta Pilar para resolver esses problemas, eu vou mostrar o princípio dela. Então, ó, eu vou abrir aqui uma referência, ó, mostrar como rastreamento e referência de um levantamento. Imagina que eu fui lá, fiz um croquis do meu projeto e agora eu vou desenhar por cima isso aqui. Então, isso aqui é a situação que eu tenho lá numa outra obra. Então, eu vi que eu tenho uma parede, eu tenho um dente aqui, outro aqui.
provavelmente isso aqui é um pilar, né? E se fosse num projeto executivo também, com certeza eu sei onde estão os pilares, né? Então o que eu vou fazer? Vou pegar a ferramenta parede, vamos utilizar aqui, ó, vou até captar os parâmetros dessa, uma parede de 15. Então vou começar a modelar ela aqui, ela vai virar aqui para esse lado. Opa, já começa a ter um problema, porque aqui eu tenho uma parede mais grossa, tem 25, e aqui ela tem 20. Então aqui, ó, vou mudar para uma de 25, vamos dividir aqui, ó, talvez você dividiria por aqui, e aqui a gente vai trocar agora para uma parede de 20, né, onde eu tenho aqui uma parede de 20, ainda não tenho, então deixa eu entrar aqui nas definições, ó, vou duplicar essa daqui, tá, e vou renomear aqui para 20, então, ó. Alvenaria de 20, ok, e agora aqui, ó, vou colocar 15 de espessura do núcleo, então ela vai ficar com um total de 20, ok, agora sim eu tenho minha alvenaria de 20 aqui. Eu modelei rápido, tem outras aulas aqui desse canal onde a gente ensina como criar uma composição, tá, mas esse é um assunto para outra aula. Tá lá a minha composição feita, e olha só, já tô vendo um dentezinho aqui que não tá legal. Como que eu faço isso daqui, né? Uma forma de fazer isso é justamente utilizando os pilares. Vamos pegar então aqui para fazer esse daqui primeiro. Então vou acessar o atalho M para medir esse pilar. Então dê um clique inicial, segundo clique, olha, tem 50 por 30, tá? Isso aqui tudo 50 por 30. Então vou pegar aqui um pilar. Vamos utilizar aqui um favorito de pilar mesmo, genérico. Vamos entrar aqui nas definições. Ele tem 50 por 30. Então assim ele vai ter 50, né? E aqui ele vai ter 30. Só que na verdade eu ainda tenho o revestimento, né? Eu tenho 2,5 de cada lado. Então eu vou tirar 5 centímetros. Então eu vou deixar ele aqui com 45 e aqui eu vou deixar com 25, tá? Eu já posso pegar esse pilar aqui, inclusive, e colocar, ó, o ponto dele de ancoragem. Bom, vou deixar aqui, depois a gente ajusta na posição correta. Pronto, vou deixar aqui. E aqui, ó, olha só que interessante. A ferramenta pilar do ArchiCAD tem esse recurso aqui, ó, de método de envolvimento. É isso aqui que a gente vai utilizar, ó. Se eu clicar em OK e levar o meu pilar aqui agora para a minha parede, ó, vou colocar ele aqui primeiro. Tá? Então ele não está em lugar nenhum. Ctrl D, coloquei só no meio, né, dessa minha linha. Vou arrastar ele aqui para o núcleo da minha parede. Olha lá que legal. Como ele está com aquele método de envolvimento, ele pega a camada aqui de revestimento da minha parede e já envolve aqui esse pilar. Esse pilar pode até ser de concreto. Ó. Vou colocar concreto estrutural. Olha só que legal. Se eu tirar a referência, ficou perfeito, né? É esse princípio que a gente vai estar utilizando lá para resolver aquele problema. Vamos continuar aqui então, resolvendo os outros conflitos que a gente tem aqui, ó. Vamos copiar esse pilar aqui, 90 graus. Vamos jogar ele aqui, ó. Esse aqui a gente pode ir arrastando aqui para essa posição. E aqui também, tá? Eu vou, para facilitar, digamos que ele é desse tamanho, tá? Bom, tá lá também o meu pilar, ajustado. E esse último aqui já vai ser um pouco mais complicado. Vamos pegar esse daqui também, ó, Ctrl D. Vou rotacionar esse pilar aqui agora. E eu vou colocar ele bem ali, ó, Ctrl D de novo, no meio aqui. E eu vou fazer ele chegar até lá, ó. Posso clicar nesse pontinho quente, ó, crescer aqui nessa direção, ou melhor, nessa. E vou fazer ele chegar até o núcleo. Olha só, se eu tirar aqui a minha referência, vai ver que ele não encaixou legal, ó, tá? Ah, de repente ele é aqui. Na verdade ele nem é ali, né? Mesmo que ele fosse ali, ó, ele não encaixa legal, porque ele tá com aquele probleminha ali. Então o que a gente tem que fazer para resolver esse problema? A gente precisa dividir o espaço onde vai estar dessa parede com essa parede aqui, exatamente no eixo desse pilar, tá? Para que ele possa complementar e fazer essa união perfeitamente. Porque aqui, ó, eu tenho uma parede mais grossa que essa, por isso que ele está dando esse conflito. Tanto se eu encaixar aqui, ó, exatamente no final dele, ele vai dar esse mesmo problema. Então, o que a gente pode fazer para resolver? Eu posso pegar essa minha parede aqui, ó, fazer ela chegar até o eixo, ó, do meu pilar. E agora eu faço essa chegar também até o eixo do meu pilar, ó. Pode ser até aqui, né? Olha lá. Aí ele vai encaixar perfeitamente, tá bom? Porque ele vai fazer o reboco aqui, dividido para cada parte. E aí sim ele uniu perfeitamente. Então, essa é uma forma de ajustar aqui nesse trecho. Beleza, agora vamos para o nosso gran finale. Então esse aqui é o conceito que a gente utiliza do pilar para fazer esse envolvimento, tá? Mas às vezes esse envolvimento aqui não vai dar certo, tá? Então você pode
dependendo do caso, você vai ter que entrar nas definições aqui, retirar, deixar ele normal. Então o pilar vai ficar aqui por fora e aí você vai ter que vir com o revestimento e completar, tá? Com a parede, que é o que a gente vai fazer lá fora. Nessa parte aqui, para a gente resolver esse problema, então, eu vou pegar aqui a ferramenta pilar. E nesse caso, não é um projeto executivo. Eu não sei onde está esse pilar, se realmente tem um pilar ali ou não. Eu quero que ele esteja desse jeito aqui, ó. Tudo como tijolo maciço ali. Eu só quero uma documentação bonita. Então, o que eu vou fazer? Eu posso pegar a ferramenta pilar e entrar nas definições dele, transformando esse pilar em uma parede. Então, ó, eu já criei aqui um favorito para arremate. Se eu entrar nas definições, ó, esse favorito de pilar, que eu chamei aqui de arremate parede, ele já está classificado como parede, já está aqui no vegetal de parede também, ó, classificação em propriedade, ó, ele vai estar como parede, está como elemento não estrutural, né? Planta e corte, ele já está com a representação gráfica aqui de parede, as canetas que eu estou utilizando são canetas de parede, então não vai ficar aquela linha super grossa, então ele vai se encaixar perfeitamente. É uma parede, só que vestida de pilar, tá bom? Ou um pilar vestida de parede, né? Vou fechar então isso daqui, clicar em OK e a gente vai inserir agora esse pilar aqui no nosso projeto, ó. Então vou inserir ele aqui, qualquer lugar, e agora a gente vai posicionar, ó, Ctrl D, vou posicionar aqui. Então você pode ver que só de colocar ali, ó, ele já faz os arremates que eu preciso, ó, ele junta tudo perfeitamente. Só que tá faltando aqui esse revestimento que a gente tem aqui, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso juntar essa parede aqui, eu não preciso que ela chegue até o final, então eu vou juntar aqui, ó, Ctrl I, então juntei essa parede com essa, e o meu pilarzinho está ali fazendo só o arremate, ó. Se eu deletar, ó como é que tá. Como o ArchiCAD trabalha com prioridade e força dos materiais, esse pilar aqui que é de tijolo, ele já está cortando o reboco que eu tinha aqui antes, ó. Então essa parede realmente ela não está contando com o reboco que tem aqui. E o pilar sempre vai ter prioridade em relação à parede, mesmo que ele tenha o mesmo material de construção. Então por isso que ele já meio que corta tudo que estava aqui e faz essa união perfeita, implanta no 3D também, vocês vão ver. E aqui para completar isso aqui, ó, eu posso pegar aqui a ferramenta parede, eu já tenho um favorito aqui que eu configurei para revestimento. Então se eu clicar duas vezes, ele já está configurado aqui como parede normal, só que já está com espessura de 25, né? E tem também a espessura de linha aqui, conforme a gente utiliza aqui no reboco. Então, ó, vou dar um clique inicial, um segundo clique e o terceiro clique ali, ó. E olha só a perfeição desse encaixe, né? Então a minha documentação vai sair ok. O mesmo revestimento que eu coloco nessa parede eu posso colocar nessa daqui. Então o quantitativo vai ser correto, principalmente se eu estou trabalhando com executivo de interiores. Eu não estou muito interessado em saber o quantitativo do núcleo dessas paredes porque elas já estão executadas. Então eu vou me preocupar mais com o revestimento. E o revestimento vai ter o quantitativo correto, sem nenhum problema. Inclusive o próprio tijolo aqui também, né? Também vai sair correto se você quiser, vai ter o mesmo volume, né? Porque ele subtrai o da parede. Mas dificilmente você vai querer tirar quantitativo disso se você está fazendo um levantamento, né? E como eu falei, se fosse um executivo seria mais fácil, que isso aqui provavelmente já seria um pilar, a gente saberia onde ele está. Bom, voltando aqui no executivo que eu falo do zero, né? Uma construção nova. E aqui esse probleminha aqui, ó, a gente resolve da mesma forma. Posso pegar esse meu pilar, na verdade é até mais simples, atalho Ctrl D, com Ctrl habilitado, eu vou levar ele aqui, ó, e só dele chegar aqui nesse ponto, ó, ele vai fazer o remate perfeito. Lucas, eu testei, não deu certo no meu, ficou a linha do mesmo jeito. Se você mover alguma coisinha de nada assim, ó, você vai ver que ele vai ter uma linha criada ali. Por quê? Às vezes você está aqui utilizando a espessura real da linha, né? De longe você não vê que está torto ali. Então, se você vir aqui, ó, opções de visualização na tela, espessura real da linha, você vai ver que ele não está 100% alinhado, tá? Então, você verifique se ele realmente está alinhado e aí você vai ter a certeza de que ele não vai ter esse problema, ó. Vou lá, opções, visualização, espessura real da linha e está lá a junção perfeita, tá? Então, é assim que a gente pode resolver esse problema. Então, essa técnica pode ser utilizada para resolver vários desses conflitos aí de conexão das paredes. Agora sim, as suas plantas vão ficar com representação muito mais agradável, né? Com essas conexões aí resolvidas. Se você gostou dessa dica que eu passei hoje nessa aula, por favor, coloca aqui nos comentários, eu quero saber se realmente essa dica está te ajudando aí do outro lado, tá bom? E se você quer saber um pouco mais sobre o programa, quer realmente dominar essa ferramenta, eu te aconselho a conhecer o nosso programa de treinamento completo, o BIM para Arquitetos. O link está aqui na descrição desse vídeo.
Se as inscrições não estiverem abertas, você pode se cadastrar na lista de espera. Tem também um link aqui sobre o nosso template, né, alguns links importantes para você dar uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, que ajudam vocês aí a crescerem ainda mais no desenvolvimento dos projetos com ArchiCAD, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, a gente se vê na próxima.